Oi pessoal, é a Amanda de novo e hoje eu tô aqui para ensinar algumas dicas para que vocês possam sair das dívidas. Normalmente a gente entra numa dívida não com intenção de ser endividado, a gente entra porque a gente quer realizar um sonho, porque a gente precisa do dinheiro para alguma coisa. E ao longo do tempo, depois que a gente faz esse negócio, a gente vai perdendo a nossa capacidade de honrar com aquele valor que a gente previamente tinha combinado de pagar. É assim que a gente entra numa dívida. Por que a gente entra numa dívida? Normalmente é falta de educação financeira. Então hoje eu vou dar algumas dicas, não de como não entrar nas dívidas, mas de como sair delas, que é um passo importante para você se estabilizar e ficar melhor financeiramente. A primeira coisa, e eu acho que uma das mais importantes, é você descongelar o seu orçamento. O que é descongelar o orçamento? Por exemplo, se você recebe R$500, que é um salário que não existe, né, aqui no Brasil, e você paga 300 de aluguel, 100 de alimentação e 100 de transporte. No final do mês sobra 0 do seu salário. Aí imagina que seu filho fica doente e você precisa comprar um remédio. Você vai ter que pegar de um cheque especial, de um cartão de crédito, e aí no próximo mês vai ter que pagar aquilo, mesmo sabendo que no próximo mês também vai sobrar 0, porque normalmente o seu custo fixo é aquele. Então você se torna endividado por causa de um imprevisto. Descongelando o seu orçamento, você fica flexível para imprevistos. Então, por exemplo, essa mesma pessoa que tem o salário de R$500, como que ela pode descongelar o orçamento? Ela pode mudar para um bairro um pouco abaixo do valor do aluguel. Antes ela pagava 300, pode, por exemplo, pagar 200 agora. Ela pode, em vez de comer na rua, levar marmita, e aí ao invés de pagar 100, pagar 50. Eu tô dando valores que não são reais, claro, mas é só para o nosso exemplo ficar mais fácil, tá? Mas ela fazendo essas pequenas mudanças na vida, consegue no final do mês, por exemplo, com essas duas que eu citei, fazer sobrar R$150. Com esses R$150, ela guarda como uma reserva e às vezes se ela não quer guardar para sempre, no final do mês, quando vier o próximo salário, ela sai com a família para o cinema, por exemplo. E se acontecer algum imprevisto, ao invés de ir com a família para o cinema, paga o imprevisto e no próximo mês fica tudo zerado e você não tem nenhuma dívida. Então o primeiro passo é você descongelar o seu orçamento. Como que você vai sair de uma dívida se você não está conseguindo pagar ela? Então mudar pequenas coisas, em vez de entrar no CrossFit da moda, que paga R$400 por mês, vai numa academia dessas que é R$ 89,90 o plano. Ou ao invés de todo dia comer fora, começa a levar marmita 2 dias da semana que seja, vai ser uma diferença, vai sobrar um valor no seu salário. E com esse valor que vai sobrar, você pode amortizar as suas dívidas ou começar a guardar um dinheiro para quitar elas com um valor bem menor. É o primeiro passo, descongelar o orçamento. O segundo passo, que às vezes pode acontecer, se você não está vendo como descongelar o seu orçamento, é fazer uma renegociação, onde você divide em mais vezes. Porque dividindo, por exemplo, se você tem uma dívida em que você paga 5 mil por mês e dividiu em 60 vezes. Se você conseguir dividir isso em 120 vezes, redividir, né, e pagar 2.500, já vai sobrar 2.500 do seu salário. Ou seja, você vai ter uma flexibilidade ali, você vai conseguir descongelar o seu orçamento. Então é muito importante tentar dividir em mais vezes. Mesmo que às vezes o juro fique um pouquinho maior, mas se for essa a única forma de descongelar o seu orçamento, vale a pena fazer. É muito importante lembrar que quando você faz uma renegociação, você tem que ter certeza que vai conseguir honrar com ela. Porque para os bancos e para qualquer coisa que você for fazer, se você faz uma promessa de que vai pagar e não paga, e pede uma nova renegociação, promete que vai pagar e não paga, fica muito feio para você. E aí você perde o crédito na praça, que é o que o pessoal fala. E a credibilidade, ninguém vai querer te emprestar e quando você precisar, você pode eventualmente não conseguir ter dinheiro ou conseguir a taxas muito altas e que não vale muito a pena. É importante também viver de acordo com o seu padrão de vida. Eu trabalhei em banco numa época e o que eu mais via eram pessoas que não conseguiam pagar as dívidas que elas tinham com a gente, que era uma dívida, sei lá, de R$60 mil, mas andava de BMW, do ano, mas morava no melhor bairro da cidade. E poxa, a gente falava, você precisa dar uma entrada de 20 mil para conseguir fazer essa renegociação. A pessoa falava, eu não tenho. Vende sua BMW, pronto, vende ela, compra um carro bom, que dá para comprar, e os 20 mil que sobra você dá de entrada na renegociação.
E a pessoa, não, mas eu não vou deixar de andar de BMW. Está vivendo acima do padrão de vida que o salário dela oferece. E quando você vive acima do seu padrão de vida, você tem duas escolhas: abaixar para ficar igual ao seu salário, ou então aumentar o seu salário. Aí é fazer cursos profissionalizantes, procurar uma renda extra. É muito importante você saber que é um balanço. O salário que você tem é a forma como você pode viver. Se você não está satisfeito, alguma coisa tem que mudar. Não dá para você viver uma vida de milionário ganhando um salário mínimo. É insustentável. Vai ter 1 milhão de pessoas perseguindo você para pagar suas dívidas. É bom você listar todas as suas dívidas, as que têm maior taxa de juros para as que têm menor taxa de juros, e também ver aquelas que têm garantia bens, por exemplo, sua casa ou seu carro. E aí bolar um plano de como pagar elas. Eu vou falar aqui 2 estratégias que podem ser usadas. A primeira delas é a avalanche, que é uma estratégia racional para pessoas que pensam mais com o lado, não sei qual lado do cérebro, mas é o lado que pensa números, racionalmente. Essa estratégia avalanche consiste em pagar as dívidas de maior taxa de juros primeiro e depois as de menor taxa de juros. Então, eu tenho uma dívida enorme, eu começo pagando ela, esqueço todas as outras, e quando eu quitar ela, eu foco em outra. Tem que focar em alguma. Amanda, isso significa que eu vou deixar de pagar alguma dívida? Sim. Por exemplo, se eu tenho a dívida do cartão de crédito, do cheque especial e um consignado descontado em folha de pagamento. Tento ligar para o banco e ver como que faz para tirar esse consignado da folha de pagamento e foco em pagar só o meu cheque especial e o meu cartão, porque eles são taxas abusivas. Depois que eu quitar o que tem as maiores taxas, eu vou lá e quito meu consignado, que tem uma taxa de 1,70, 2, um pouquinho menor. Então, essa é a estratégia avalanche. Vai do monstro maior para o monstro menor. Ela é racional, porque você vai pagar menos juros com essa estratégia. Mas existe uma outra estratégia para quem não é tão racional assim, que é a bola de neve. A bola de neve, ela é uma estratégia para quem gosta de recompensas, que eu acredito que se fosse para eu escolher, a minha escolha seria usar a estratégia bola de neve. Como que é essa estratégia? É quando você paga primeiro a dívida menor. Eu tenho uma dívida de R$500 com a minha mãe e que eu já até esqueci. Paga primeiro essa dívida. Aí quando você pagar, você vai sentir o gostinho de como é bom quitar uma dívida. E aí você vai para uma um pouquinho maior. Eu tenho uma dívida de um carro que falta só R$5.000. Aí eu pago aquela dívida. E depois você vai indo para os grandes monstros, as grandes dívidas. Essa estratégia da bola de neve, ela serve para o nosso psicológico. A gente paga a primeira pequenininha, fica feliz porque pagou, paga uma segunda. E aí vai criando confiança em nós mesmos até chegar naquela dívida maior e conseguir quitar ela. É bem legal essa estratégia também. Então, avalanche ou bola de neve. E claro, não existem só essas estratégias, você pode criar a sua. O mais importante é saber por que você está querendo sair das dívidas. Como eu já disse em vídeos anteriores, se a gente não tiver sonhos, se não tiver metas e objetivos, não adianta tentar cuidar das finanças, a gente não vai ter tanta força assim. Então o mais importante é você saber, eu estou querendo quitar minhas dívidas porque eu quero me sentir bem, porque eu quero realizar o sonho de comprar um carro, de viajar para tal lugar, ou de fazer alguma coisa no meu cabelo, seja o que for. Você tem que ter objetivos para poder você seguir, porque o caminho não é fácil. Parece fácil quando a gente está falando aqui no vídeo, mas você tem que ter força, e a força tem que se agarrar nos seus sonhos. Então, ao longo do tempo vai ser difícil ter gente te ligando, te cobrando, vai ser difícil pagar uma dívida ou deixar de ir em um lugar porque você está com um objetivo. Mas se você estiver com um objetivo, ele vai te ajudar a ser forte nos momentos difíceis. Então, eu espero ter ajudado com esse vídeo. Se você pensou em alguém nele, por favor, compartilha com essa pessoa, ou então no seu Facebook, para todo mundo que você achar melhor. E curte também, não esquece de se inscrever no nosso canal, viu? Tchauzinho!